O que é a assunção de paternidade responsável? E a assunção de paternidade responsável começa desde o planeamento familiar por parte do pai, neste caso, e que estamos a falar da paternidade, e em que o homem planifica quantos filhos eu quero ter, com quem eu quero ter esses filhos, em que condições ter esses filhos e como acompanhar os meus filhos durante a infância e adolescência até a vida adulta. Então, a parentalidade responsável passa por isso, pela sintonia entre os pais, mas também pela responsabilidade em que ambos assumem em fazer com que o superior interesse da criança seja materializado, principalmente pelos pais, em termos de alimentação, em termos de educação, em termos de vestuário, mas em termos também afetivo e em termos sociais. Qual a importância do exercício da maternidade e paternidade responsável? A maternidade e paternidade responsável é fundamental. Por quê? Porque a ausência dessas responsabilidades trazem consequências graves na vida da criança e que arrasta para a vida adulta. A mãe e o pai devem ter uma sintonização na convivência entre ambos, porque muitas vezes, quando há uma desincronização, isso afeta psicologicamente a vida da criança. Quem pode entrar com a ação de reconhecimento de paternidade? A mãe pode entrar, o pai pode entrar, caso for denegado o exercício da sua paternidade, mas também o filho pode entrar quando tornar adulto, porque hoje temos um processo de reconhecimento a partir de teste de DNA, em que vai se saber quem é o pai, caso uma das partes sentir que este direito está sendo lesado, negado por outra, pode ser mãe a recusar, ou pode ser, geralmente em Cabo Verde, são os pais, o pai é que muitas vezes não assumem a paternidade, então que uma das partes pode entrar. O que fazer caso o suposto pai negue a paternidade? Há um teste de DNA e pode recorrer junto dos tribunais e o tribunal manda fazer esse teste. Esse teste é aplicado pela Polícia Judiciária e que vai reconhecer ou vai provar que o suposto pai ou o suposto indivíduo é ou não pai da criança em questão. Quais são os deveres de um pai separado? Em Cabo Verde, mais de metade das crianças não vivem com a presença do seu pai. E eu quero dizer aqui que um pai separado não significa que é menos pai do que um pai que mora juntamente com o filho. Tem a responsabilidade de participar na vida da criança com a alimentação, participar na alimentação, moradia, ou seja, todo o suprimento necessário para a criança viver, mas pode também hoje fazer guardas separadas em que o pai vive com a criança X dias e a mãe vive com a criança X dias. Em Cabo Verde acho que isso ainda não entrou na moda, mas podemos vir a ter isso. Sempre que for possível que o pai tenha a criança juntamente consigo, a partir das redes sociais, e pode comunicar com o seu filho diariamente, semanalmente, mensalmente, e pode participar em termos de presentes e sempre que possível estar juntamente com o seu filho. Isso vai fazer com que a criança cresça e mesmo não morando junto com o pai, mas sentindo que tem o pai na sua vida. Como ser um pai responsável? A responsabilidade de um pai começa desde a concepção, desde o planeamento familiar. E o pai responsável é o pai que cada ação que ele tem consciência que isso vai ter impacto na vida do seu filho. Um pai que, por exemplo, tenha tido um comportamento negativo que vá para a prisão. Não é só ele que foi para a prisão, porque o seu filho vai para a prisão juntamente com o pai, indiretamente. Um pai que esteja no álcool e nas drogas, não é só ele que esteja sofrendo, porque o seu filho vai sofrer juntamente com ele. Então, um pai responsável é um pai que vai pautar as suas ações, vai pautar o seu comportamento. É um pai que tem uma polícia aqui, que constantemente lhe dá tac, tac, tac. E o meu filho? Que implicação essa minha ação vai ter na vida do meu filho? Então esse pai vai mudar a sua atitude, esse pai vai mudar o seu comportamento e
isso chamamos de um pai responsável. Um pai precisa tanto de um filho, assim como um filho precisa de um pai. Porque um pai responsável vai saber desfrutar da beleza, da alegria e das coisas boas que um filho traz na vida de um pai, e muito menos sentir que a vida do pai é somente dar, dar e dar.